Olá, gente, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto e vamos aqui falar mais uma vez a respeito de acupuntura. No caso, avaliação dentro de acupuntura. Mais uma vez, antes de começar a falar aqui com vocês, eu vou pedir para vocês, tá, nos comentários, me falarem para mim se vocês estão gostando do vídeo ou não também. Estou precisando desse tipo de retorno de vocês para saber se eu produzo mais vídeos com esse ou aquele, com esse conteúdo para vocês, se está sendo interessante ou não, né? Então, é isso. E vamos lá. Me colocaram aqui uma dúvida a respeito de avaliação pelos 5 elementos. Me disseram assim: Celso, será que eu encontro alguém que tem queixas nos 5 elementos nessa forma de avaliação? Eu sempre digo, não, geralmente se encontra com 2, no máximo 3 elementos. Tá? Se o paciente tiver os 5 elementos tomados, esse paciente está morrendo. Aí o pessoal às vezes me manda retorno falando assim: então eu tô cheio de gente morrendo aqui, porque tô pegando algumas pessoas, os 5 elementos têm sintoma nos 5 elementos. O que está acontecendo? Bom, para não dizer que não acontece queixas que pode aparecer nos 5 elementos, tem uma doença que é muito conhecida, é a síndrome do pânico. Tá? Mas o mais importante não é a doença, mas o que a pessoa tem como queixa. Okay? Se você pegar uma pessoa com um quadro típico de síndrome do pânico, ele vai ter sudorese excessiva, por exemplo, lá em fogo, taquicardia em fogo, ele vai estar sentindo tremores no corpo, madeira, vai estar sentindo dores articulares em água, vai estar sentindo um estado depressivo muito grande, uma preocupação em metal e terra, no caso. Ou seja, e tem mais coisas, ou seja, os 5 elementos estão afetados. Então, isso está acontecendo com essa pessoa, tá? Tem relação, pode afetar os 5 elementos desse jeito. Aí que tá. O dado mais interessante, o sintoma mais interessante que define de fato a síndrome do pânico é uma queixa que os pacientes nos dizem que eles têm como é que eles falam? É a sensação da morte iminente. Ou seja, é como eles descrevem dessa forma. Eles falam que estão sentindo que estão morrendo. Não é que eles acham que vão morrer, não. É como se eles sentissem que estão morrendo. Imagine você sentir que está morrendo. Não é que você está sentindo coisas que você acha que vai morrer, não. Você sabe que está morrendo. Tá? Por isso que o nome, síndrome do pânico, então. Tá? É um pânico pela sensação da morte iminente. E nesse caso, então, você tem sintomas, queixas, então, em todos os 5 elementos. Mas isso não quer dizer que todo mundo que tem esses 5 elementos estão com síndrome do pânico, tá bom? Aí que entra o conceito do terapeuta poder analisar os dados. Então, por exemplo, vamos pegar não 5 elementos, vamos pegar só 2 elementos que estariam envolvidos. Vamos pegar só em madeira e fogo, ok? Aí você está analisando todo o paciente e essa pessoa tem, sei lá, 10 queixas no elemento madeira e só 2 queixas no elemento fogo. Ok, qual desses elementos você acha que é o órgão ou elemento que está sendo mais afetado, que está dando origem ao problema do paciente? Alguns usam aquela palavra que eu falei num outro vídeo há pouco, tá? Qual órgão, qual elemento choque que está sendo afetado e que provavelmente seria esse elemento que você deveria tratar? Provavelmente você vai falar, eu acho que é o elemento madeira. Tem 10 queixas no elemento madeira e só 2 no elemento fogo. Então o problema a origem do problema está no elemento madeira, ok? Tá. Mas quando você começa a analisar direitinho as queixas que estão lá no elemento madeira, as queixas são mais ou menos assim. Às vezes eu tenho tal coisa, de vez em quando aparece, tá? Quando aparece também, desaparece rapidinho, tá? Não é uma coisa que me incomoda muito, mas está lá essa queixa lá, tá? Então, você começa a dar um peso menor nessas queixas. Por outro lado, as queixas que tem no elemento de fogo são só 2 queixas. Uma é um problema crônico, tá? Que a pessoa tem, então uma queixa assim, de longa data, está aparecendo, que incomoda muito ele, e a outra queixa é, sei lá, um câncer, só, tá? Ou seja, qual que você acha que é o elemento que está mais afetado então?
eu acho que agora você mudou de ideia. Você já não pensa mais em madeira. Você já está pensando muito mais no elemento fogo, tá certo? Então vou ter que tratar mais o elemento fogo. De novo, não, eu vou ter que tratar os dois. Provavelmente até o que está acontecendo no elemento madeira, aquelas pequenas coisas é que começaram a sobrecarregar o elemento fogo, causando aquilo que é pior. Tá? Ou seja, o órgão choque então seria mais em madeira, então? Não, são os dois, porque o elemento fogo também estaria mais vulnerável nessa hora. Ou seja, na hora de fazer o tratamento eu tenho que avaliar o todo do meu paciente. E se de repente eu tenho queixas envolvendo 5 elementos, de repente você está lá, mais queixas no elemento madeira, fogo e terra. E tem uma queixa em metal e outra queixa lá no elemento água. Ou seja, só 2 queixas. 2 queixas não estão falando para mim que aqueles elementos estão de fato envolvidos. Provavelmente o que está acontecendo? As queixas desses outros elementos, tá? Só tem uma queixazinha lá, sozinha, abandonada. Na verdade são consequência do que está acontecendo, onde a energia está mais desestruturada, ou seja, em madeira, fogo e terra. Ao tratar madeira, fogo e terra, eu vou corrigir o que está afetando a energia de metal e água. Ou seja, não é que os 5 elementos estão afetados. Tá? Eles estão afetados, mas por consequência de algo que está prejudicando a mais no corpo do paciente. Em qual elemento? Na verdade, não em um elemento. Lembre-se, geralmente você tem 2 elementos envolvidos. Tá? Um terceiro elemento surge ocasionalmente ou com muita facilidade. Tá? Mas pelo menos 2 elementos em um terceiro elemento. Por isso, conceito da regra avó, mãe e filha. Tá? Que eu uso no feminino avó, mãe e filha. E não regra mãe e filho. Tá? Porque senão o filho não se torna mãe. Ok? Bom, então é isso. Eu vou estar gravando também alguns vídeos passando alguns casos que a gente vai estar estudando aqui juntos. Estou pensando até fazer assim. Eu vou gravar um vídeo passando para você alguns casos. Tá? E num outro vídeo a gente vai conversar sobre a avaliação, para ver se vocês conseguiram fazer. O que vocês acham dessa ideia? Vocês acham que é uma ideia legal? Se vocês acharem, tá, lembre-se, coloque lá nos comentários. Boa ideia, Celso, gostei dessa ideia. Tá? E aí eu vou poder estar passando para vocês. E se vocês tiverem algum caso interessante também, que vocês queiram elucidar, que vocês ficaram com uma pulga chinesa atrás da orelha, tá? Se vocês quiserem, vão passando esses casos para mim também. Eu vou deixar depois um endereço de e-mail, tá? Para vocês passarem esses casos. Lembrando, não vou resolver casos para vocês, a gente vai estudar junto esses casos, ok? Aqui eu não vou ficar falando muito sobre tratamento, porque eu não quero passar a ideia para vocês de que dá para trabalhar com fórmulas de acupuntura. Já fiz isso daqui e tal, tenho um peso na consciência por causa disso. Eu quero passar algumas pequenas fórmulas que vocês possam modificar, tá? De acordo com o paciente que vocês vão poder estar atendendo. Bom, isso eu vou poder fazer com vocês aqui. Tá joia? Então é isso, gente. Fico por aqui, me despeço de todos. Espero que vocês tenham aproveitado bem desse vídeo. Nos vemos em outros. Até logo, tchau.